Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Estudando por Questões, comigo, Alan Lisboa e o Dr. Daniel Ferreira. No vídeo de hoje vamos procurar abordar o tema de migrânia, enxaqueca, principalmente, e também comentar sobre outras cefaleias primárias. Dá aquele tapa no like, beleza? Clica aí no gostei, ativa o sininho de notificações e o principal, se inscreve no canal. Acompanhe o nosso trabalho, deixa o seu comentário aqui embaixo, tá certo? Pra gente saber se você está gostando do vídeo, beleza? Vamos pro tema. Bom, o tema de hoje ele é um tema que é muito recorrente nos ambulatórios e nas emergências clínicas, né? Então é um tema que naturalmente, como aparece muito na realidade médica, no cenário médico, ele vai aparecer muito também nas questões de prova, tá? É um tema que ele já apareceu em vários anos, nas edições anteriores do Revalida, e é um tema que é muito provável de vir a cair na sua prova, certo? Nesse tema de hoje, eu deixei como título migrânia, enxaqueca de propósito, tá? Porque ela é a mais cobrada. Só que a gente vai procurar também dar uma pincelada em outras cefaleias primárias, tá certo? As cefaleias secundárias, elas geralmente são abordadas junto com outros temas, como meningite, entre outras doenças, tumores cerebrais e doenças que venham a cursar com a cefaleia, tá? Por um motivo que não é primário, por um motivo secundário. Nesse caso aqui a gente vai se limitar às cefaleias primárias, tá bom? Como é de costume, deixando para vocês aqui a nossa referência bibliográfica, tá? Dessa vez a gente vai fazer uso do Protocolo Nacional para Diagnóstico e Manejo de Cefaleias nas Unidades de Urgência do Brasil, de 2018, da Academia Brasileira de Neurologia, tá certo? Departamento Científico de Cefaleia, tá bom? Então, introduzindo o tema e começando aqui a abordar o nosso tema, a prevalência da cefaleia ao longo da vida é muito alta, 94% em homens e 99% em mulheres, né? Cerca de 70% das pessoas já tiveram dor de cabeça, né, no último ano. Então, como eu disse, é muito recorrente. Pela sua recorrência, recorrentemente também aparece nas questões de prova, certo? O primeiro ponto que a gente precisa dividir é justamente essa classificação. Quais são as cefaleias primárias que nós temos que saber, tá? As cefaleias primárias, elas são justamente a migrânia, a cefaleia tensional e a cefaleia em salvas, tá? Das três já apareceram as três em questões de prova. A gente vai falar rapidamente da cefaleia tensional, todo mundo conhece, a dor de cabeça comum, tá? Isso aqui não é mistério para ninguém. E a cefaleia em salvas, que é uma condição mais rara, mais difícil de aparecer, mas também já apareceu em questão de prova. A gente vai dar uma ênfase maior aqui para a migrânia, tá? Porque ela foi a que apareceu mais nas questões de prova. Mas a gente vai se debruçar sobre o tema e tentar explorar aí os principais pontos, tá bom? Para que você não venha a errar nenhuma questão do tema na sua prova de revalida, tá certo? Bom, aí tá separadinho para vocês, certo? E, dando continuidade, a gente vai falar primeiro da cefaleia do tipo tensional. O que a gente precisa saber das cefaleias? Da tensional você precisa saber identificar ela e perceber que é uma cefaleia tensional. Geralmente você faz esse diagnóstico quando você descarta a cefaleia em salvas e quando você descarta a migrânia. Descartando as duas, você fica com a cefaleia tensional como diagnóstico. Quais são as características dela? Geralmente ela é fraca ou moderada, certo? É suportável, né? No linguajar do paciente. É uma sensação de aperto ou pressão na cabeça e na maioria das vezes é bilateral. Ela vai atingir uma região da cabeça que vai envolver os dois lados do crânio, certo? Por exemplo, dor em região frontal, né? Dor em região occipital ou dor na cabeça toda, tá bom? A dor na cabeça toda ela pode aparecer em outras condições também nas cefaleias secundárias, tá? Nas cefaleias primárias, se é uma dor moderada ou fraca e é na cabeça toda, você pensa em cefaleia tensional, tá bom? Nesse caso aqui é muito importante você saber esses três pontos aqui. Você não precisa encaminhar o doente para nenhum lugar, certo? Você não precisa fazer nenhum exame nele também. E você precisa medicar ele com qualquer AINES, um paracetamol, uma dipirona, seja qualquer AINES, que venha a ter um efeito analgésico para ajudar a controlar essa dor, tá? Nas questões de prova que apareceram a cefaleia tensional, você tinha justamente que marcar a alternativa que dizia que não precisaria ser feito nenhum exame para aquele doente, especificamente, e que também não precisaria referir ele para o neurologista, tá certo? O tratamento seria de forma simples. Já a cefaleia em salvas, ela tem características bem peculiares, tá bom? Ela é uma dor excruciante, certo?
é uma dor excruciante por tempo limitado, que geralmente dura de 15 a 180 minutos, certo? Tem uma característica mais unilateral e ela também cursa com alterações autonômicas, certo? O que é isso? É aquele doente que vai chegar, o caso clínico dele vai estar lá dizendo que ele tem uma dor, essa dor é unilateral, é uma dor muito forte que incapacita o doente, certo? E também ele cursa com lacrimejamento, ele cursa com congestão ocular, certo? Ele tem rinorreia e essas características acompanhadas dessa dor unilateral tem que fazer você pensar rapidamente em cefaleia em salvas, tá? Você não pode ter dúvida não, tá? O tratamento dela é oxigênio. Você dá para o paciente oxigênio, certo? E quando a crise dele cessar, depois desse tempo de crise, quando ela cessar, você encaminha ele, certo? Para ser avaliado por um neurologista. Essa é a conduta. Não adianta dar AINES e opioide porque não funciona. Triptano pior ainda. O triptano que a gente vai falar dele mais na frente quando a gente falar da enxaqueca, tá bom? Existem orientações que são importantes aqui no paciente que tem cefaleia em salvas. Uma delas é justamente se abster do uso de bebida alcoólica porque, ao que parece, segundo o protocolo, desencadeia de forma mais rápida as crises, certo? Encurta o tempo entre crises, intercrise, tá bom? Então, já que a gente agora já falou dessas duas cefaleias, a gente vai dar um foco agora maior para a enxaqueca, tá? Para a migrânia, certo? A migrânia, no Brasil, anualmente, ela aparece em 15,8%, certo? Das vezes que aparece a cefaleia. A maior parte das vezes é atencional, só que ela não é a mais cobrada em prova, como eu disse no início, certo? 22% das vezes é em mulheres e só em 9% das vezes aparece nos homens, tá bom? O pico de prevalência vai ficar entre 30 e 50 anos, tá? E em 75% das vezes ela aparece sem aura, certo? Ela aparece sem aura. 80% dos pacientes, eles vão ter alguém na família que tem também a migrânia, certo? Uma mãe, uma tia, certo? Uma avó, alguém que também tem, mais comum na vertente feminina, tá bom? Da família. Mas pode aparecer também nos homens, no pai, né? No irmão também que tem, certo? Um avô que tem. Mas sempre tem esse dado e esse dado tem que lhe chamar a atenção. Aparece em questão de prova dizendo também que alguém da família apresentava as mesmas características conforme foi interrogado pelo médico na anamnese do doente, tá certo? Ela se caracteriza por crises recorrentes que são constituídas por 5 fases principais, tá? Vamos ver quais são essas fases. Nem sempre você vai encontrar todas as fases presentes, não, tá? Contidas na apresentação do doente, não. Ele pode ter algumas delas, ou todas, certo? Quais são elas? Sintomas premonitórios, a aura, certo? Que a gente vai falar também sobre ela. A crise, que é justamente a dor aguda que o paciente sente. Os sintomas associados, que geralmente são náuseas, vômitos, fotofobia, né? E a fase de recuperação. Há um decaimento do doente e após ele descansar, ele consegue restabelecer suas funções neurológicas e sua atividade normal. Os sintomas premonitórios, eles precedem a cefaleia por dias ou até horas, tá? Ele é diferente da aura. Nessa fase aqui, o paciente ele pode apresentar irritabilidade, o raciocínio mais lento, memoriza as coisas com mais dificuldade, desânimo, e pode sentir uma necessidade de comida, uma vontade de comer muito grande, que na mulher não está associada, ou pode também estar associada, ao período pré-menstrual, certo? A menstruação ela é um fator desencadeante da crise. Então, no período pré-menstrual pode vir a aparecer esses sintomas premonitórios, caso ela tenha a enxaqueca, tá? A aura ela é um pouco mais complexa do que esses sintomas premonitórios. Ela tem como característica alguns distúrbios relacionados ao sistema nervoso central, que seriam, melhor dizendo, seriam sintomas neurológicos, certo? Então, pode aparecer pontos de luz, né? Que a gente vai caracterizar como pontos fosfenos. Eita, palavra difícil, né? Com F. Fosfenos, certo? Alterações visuais, vai aparecer nela. Perda ou distorção de um dos campos visuais, tá bom? Geralmente aparece mesmo essas alterações na parte visual. Além disso, ela pode cursar também com paresia
parestesia, desculpe, unilateral e disfagia, tá? Já vi pacientes que perdem a sensibilidade da língua, que não conseguem nem sequer articular algumas palavras durante o fenômeno da aura da sua migrânia, certo? Da sua enxaqueca. É basicamente isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque as questões elas vão vir ilustradas com esses sintomas, tá? É uma doente, é uma mulher de 35 anos de idade que chega no pronto-socorro apresentando ali, ela se queixa de alterações visuais, náusea e diz que perdeu a sensibilidade de uma parte do corpo e está com medo que seja um AVC, por exemplo, né? Diz que a família dela tem histórico também de dor de cabeça e que a avó dela já teve um AVC e ela está muito preocupada por isso. E ela vai para você tentando resolver aquele problema, porque depois que ela sentiu aquilo, ela teve uma dor muito forte. E aí você precisa ter a destreza de identificar que aquilo se trata de uma enxaqueca e não de outras causas secundárias de cefaleia, tá bom? Vamos dar seguimento. A cefaleia ela é latejante pulsátil, é uma dor latejante pulsátil. Grava essa característica, tá bom? É muito importante lembrar disso, certo? Ela piora com as atividades do dia a dia, ou seja, se a mulher, estou falando da mulher porque é mais comum na mulher, tá? Mas se a pessoa ela repousa e geralmente se coloca em um ambiente mais tranquilo, com menos luz, com menos barulho, ela consegue ter uma diminuição dessa crise, ela consegue diminuir os fatores que aumentam a dor durante a crise da enxaqueca, tá? E os principais sintomas associados são justamente a náusea, o vômito e a foto e fonofobia. Ela não tolera sons muito altos, não tolera luminosidades, luzes muito fortes e não tolera a ingestão de alimento muitas vezes, porque tem muita náusea e às vezes até chega a vomitar. A fase de recuperação, só para poder completar aqui as fases, né, da migrânia, da enxaqueca. A fase de recuperação ela é a última etapa, após a dor, após a crise, que o doente leva para se recuperar e voltar ao seu estado natural, tá bom? Então, agora caracterizando isso, mostrando para vocês as características da enxaqueca, a gente vai se perguntar, né? Tá, e como é que eu faço para resolver esse pepino aí, né? O doente chegou para mim, beleza, ele tá com náusea, tá com vômito, fala para mim que não tolera luz, então tem fotofobia, diz que barulho tá insuportável, até minha voz perguntando a ele o que é que ele tá sentindo tá incomodando ele, a voz do médico. Então, o que eu tenho que fazer, certo? Eu preciso abortar essa crise. Então, o tratamento da enxaqueca, ele vai ser baseado em 2 pilares. O primeiro é o tratamento abortivo da dor e o segundo é o tratamento preventivo, você prevenir que esse doente venha a ter a enxaqueca, a crise, né? Como que eu faço isso? A primeira coisa, chegou para mim, eu coloco ele num leito para repousar em um ambiente tranquilo, tá? Em um leito de observação. Faço uma hidratação com solução fisiológica, se houver desidratação, caso não tenha, não precisa, certo? Vou aplicar no meu doente um AINES, certo? Um cetoprofeno ou uma dipirona, posso utilizar. Se tiver náusea e vômito, eu vou usar a metoclopramida, é o melhor antiemético que tem, tá? Para esse caso. Caso o AINES não resolva, não tenha resolvido a dor, quando eu for reavaliar ele, eu vou inserir o triptano, tá? Então aqui deixa um mnemônico para vocês, tá? TAM, a empresa aérea, não tem a Latam, que antigamente era TAM? Fica aqui o mnemônico, TAM, certo? Triptano, AINES e metoclopramida. É o pilar do tratamento abortivo para as crises de enxaqueca, tá bom? Dando continuidade, o meu doente melhorou, eu mando ele para segmento na UBS, certo? Se ele tiver piora, após eu fazer esse tratamento aqui, eu vou referir ele para um hospital de nível terciário, onde tenha a presença de um neurologista para avaliar ele e fazer diagnóstico diferencial de outras causas, tá bom? Nem sempre você vai conseguir resolver o problema do doente, tá certo? Então, beleza, entendeu isso aí? Isso aqui é uma situação, tá? A gente tá com um paciente com enxaqueca, esse tempo que ele está com a dor é menor a 72 horas, ele tem uma crise aguda, tá? Mas e se ele já tem dias que está com a dor e chega para você com esse mesmo quadro aqui, tá? Aí a coisa já muda um pouco de figura, tá? Você vai chamar esse estado do paciente de estado migranoso, ele não tem mais uma crise de enxaqueca, ele tem uma crise de migrânia, ele tem um estado migranoso. O que é isso? É uma migrânia que dura a dor, a crise, por mais de 72 horas. O que muda aqui nesse caso? Bom, nesse caso aqui entra o corticoide, a dexametasona, tá bom?
E quando é que ela vai entrar? Depois que você fizer esse tratamento abortivo, que a gente já conversou, já mencionou aqui, não funcionou, eu espero um pouco, não vou referir ainda, eu vou fazer nele a dexametasona 10 mg intravascular, certo? Se não resolver, ainda assim não resolver, aí sim eu vou referir para um neurologista, tá bom? Mas se a dor for menor a 72 horas, você corta essa etapa, tá bom? É assim que diz o protocolo, é assim que eu estou passando para vocês. Gravem essa sequência aí, porque é assim que costuma ser cobrado nas questões de prova, certo? O tratamento preventivo, eu vou expor para vocês aqui alguns pontos, pois isso já foi cobrado em questão de prova, certo? O tratamento preventivo, ele geralmente é feito quando o paciente tem uma recorrência muito grande da enxaqueca, certo? Tem crises semanais de enxaqueca. E aí você tem que lançar mão de algum tipo de tratamento para aumentar o intervalo entre essas crises, certo? A enxaqueca, eu ainda não tenho mencionado, mas é uma condição crônica, acredito que vocês já saibam disso. Não tem cura. O que tem é tratamento abortivo e tratamento preventivo. Então chama a atenção aqui para 3 classes, tá, de medicamento. Os bloqueadores beta-adrenérgicos, tá? Mencionando aqui para vocês o propranolol, metoprolol, atenolol, nadolol e timolol, certo? Deixo em vermelho aí o propranolol, pois é o principal deles e o mais usado. Os anticonvulsivantes, tá? Destaco aqui para vocês a carbamazepina, clonazepam, o valproato de sódio e o topiramato, tá bom? São anticonvulsivantes e deixo mais em destaque duplo para vocês aqui o topiramato, pois ele já entrou em questão de prova, certo? Como tratamento preventivo, como escolha. E deixo também aqui os antidepressivos tricíclicos, apenas a amitriptilina, tá? Todos esses medicamentos das 3 classes, nos estudos, eles mostraram diminuir a recorrência da crise em 50%, certo? Então, todos eles são eficazes. É claro que existem as contraindicações de cada classe. Isso aí nós temos que conhecer e lançar mão do que vai ter menos contraindicação para o nosso paciente, tá? Os de primeira linha e primeira escolha têm sido os bloqueadores beta-adrenérgicos, tá bom? Deixo aí mencionados para vocês. E uma observação. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina mostram resultados inconsistentes na profilaxia da enxaqueca. Então, eles não são utilizados aqui, tá certo? Então, esquece isso. Entrou ISRS, tá bom? Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, você corta ela como resposta possível, se essa for a sua pergunta na sua questão de prova, tá bom? Vamos dar seguimento. Uma observação interessante aqui, ó. Pode ser que entre isso na sua prova, porque isso aqui é novidade. A vitamina B2, a riboflavina, na dose de 400 mg, ela conseguiu, a cada 3 meses, né, você fazer esse tratamento, ela também diminuiu a recorrência da crise em 50%. É um tratamento que não mostrou efeitos colaterais e é aí uma alternativa também, né, para fazer o tratamento preventivo da enxaqueca. Confesso a vocês que antes de ler o protocolo, dessa vez agora para preparar aqui esse vídeo, eu não sabia ou não lembrava que a vitamina B2 poderia ter esse uso. Mas fica aí uma informação interessante para vocês, para a vida, tá? Para a minha também e talvez para a prova, tá bom? Então, deixa aí essa observação. Vamos adiante. Resumindo tudo isso que a gente falou, certo? Como é que a gente vai fazer esse diagnóstico do doente com cefaleia? Com cefaleia aguda, tá? Recorrente. Ele tem uma cefaleia pulsátil de intensidade moderada, sem náusea, fotofonofobia? É isso que ele tem? Você identificou isso? Então, essa cefaleia é do tipo tensional, tá bom? Você faz um tratamento abortivo, se melhorar, UBS. Se não melhorar, neurologista. A cefaleia ela tem intensidade, é intensa, pulsátil, com náusea e vômito, então a gente está falando de enxaqueca, tá? É uma migrânia, é uma enxaqueca. Faz o tratamento abortivo, que a gente mencionou. Se tem melhora, UBS. Se não tem melhora, neurologista, certo? Refere. Se a cefaleia for excruciante, unilateral, periorbitária, tiver aqueles sintomas, né, de lacrimejamento, rinorreia, certo? E se ela for com um tempo limitado, certo? E periódica, aí você pensa na cefaleia em salvas, certo? Você oferece para o doente o O2 a 100%, tá? Ali está mencionado o sumatriptano subcutâneo, tá? Mas aqui é do mesmo protocolo, certo? Mas isso não é a primeira linha de tratamento. A primeira linha de tratamento é o O2 apenas, tá? E aí, de qualquer forma, você vai, assim que ceder a crise dele, você vai enviar esse doente para a consulta com o neurologista no hospital terciário,
tá bom? Esse é o fluxograma do nosso protocolo aqui, deixa aí para vocês, faça um print, faça sua anotação, certo? E vamos adiante. Bom, aqui lhe convido. Entendeu tudo que foi dito até aqui? Se não entendeu, volta ao vídeo, revisa os principais pontos, tá bom? Porque agora a gente vai resolver aqui algumas questões de prova do tema, para vocês verem como é que elas entram. E veja que não são questões antigas, são questões essa é do Revalida 2016, tá bom? Então pausa o vídeo, tenta resolver a questão aí. Se você já resolveu, solta o play e vamos comigo aqui, vou fazer a leitura dela. Uma mulher com 28 anos de idade procura a unidade básica de saúde por cefaleia temporoparietal esquerda, tá? Unilateral. Pulsátil de moderada intensidade, escala da dor 5 a 10, é uma dor moderada, né? Moderada a forte. Com início a 8 horas, associada a náusea e fotofobia, olha só. A paciente refere apresentar episódios semelhantes há cerca de 5 anos e ressalta que, há um ano, as dores pioraram e os episódios se tornaram mais frequentes, ocorrendo cerca de uma vez por semana. Uma vez por semana. Então ela tem episódios semanais, relacionados a situações estressantes no emprego. A paciente fez uso de dipirona e paracetamol, sem alívio completo das dores, e nega o uso de outras medicações. Ao exame físico, apresenta-se sem alterações. Nessa situação, qual o medicamento usado na profilaxia para essa doente, para essa paciente? Ele quer saber como que ele pode fazer a profilaxia, certo? Lembra das classes dos medicamentos que eu destaquei para vocês? Vamos ver as alternativas. Letra A, ergotamina. Letra B, fluoxetina. Letra C, naratriptano. E letra D, topiramato. E aí, qual é a resposta? Nesse caso aqui, o topiramato, tá? Um anticonvulsivante que eu tinha mostrado para vocês, destaquei para vocês porque ele já apareceu em questão de prova. Aí está para vocês a alternativa. A questão Revalida 2016, versão 1, questão 70. Vamos para a próxima. Pausa o vídeo e tenta responder, tá? Depois vem comigo. Uma menina com 10 anos de idade é atendida na unidade básica de saúde, com queixa de dor de cabeça recorrente há 6 meses. Refere que a dor é de moderada intensidade, localizada na região frontal, intermitente, com duração aproximada de 2 horas, de caráter pulsátil e acompanhada de náuseas e fotofobia. Relata ainda que os episódios são desencadeados por atividade física, jejum prolongado ou privação do sono. O exame físico é normal. Diante desse quadro, quais são os diagnósticos e o tratamento inicial recomendado? Veja bem, certo? Vamos lá, essa questão aqui é interessante. Veja que foi na mesma prova, duas perguntas depois. Uma foi a 70 e essa é a 72. Letra A, cefaleia tensional, ibuprofeno, tratamento. Letra B, cefaleia tensional, ergotamina. Letra C, migrânia sem aura, ibuprofeno. E letra D, migrânia sem aura e ergotamina, certo? Aqui eu deixo uma observação, tá? A dor é um achado subjetivo. Vai depender muito da capacidade do paciente de lhe caracterizar ela, certo? Você não consegue medir a dor de ninguém. Então, nesse caso aqui, a paciente referiu a dor como uma dor na região frontal, tá? Só que essa dor na região frontal ela é recorrente, ela é moderada, ela tem náusea, tem fotofobia, certo? Isso parece mais uma cefaleia tensional ou parece mais uma enxaqueca? O que você acha, certo? Nesse caso aqui, o diagnóstico dessa doente é uma migrânia sem aura, tá? E a gente sabe o pilar de tratamento abortivo e a melhor resposta é a resposta que tem o ibuprofeno, que é um AINES, tá bom? Então, observe sempre assim, a questão ela pode tentar lhe confundir e se caso você quisesse colocar um recurso sobre a característica da dor, isso aí caberia muito argumento. É provável que essa questão não teria caído, tá bom? Se fosse colocado um recurso nesse sentido. Então, deixo para você aí a pegadinha que foi feita pela banca, tá? Desse ano, mas que se você observa os outros sintomas, inclusive os episódios desencadeados por atividade física e jejum prolongado, privação do sono, você vai chegar à conclusão de que isso é uma migrânia sem aura, tá? Porque não referiu na questão sintomas de aura, tá bom? E além do mais, a gente estava atendendo uma criança nessa questão. Então, uma criança é mais difícil ainda conseguir referir com exatidão os sintomas que ela está sentindo. Principalmente quando a gente está falando de dor, que é uma coisa que irradia e pode mudar a intensidade de pessoa a pessoa, né? Por ser tão subjetivo. Beleza? Vamos para frente. Beleza.
Aí chega o doente no seu PS, você está lá atendendo, e ele vai falar bem assim, ou na sua UBS, e vai falar assim: doutor, eu tenho enxaqueca porque minha cabeça dói muito, e quando dói, ela vem de tempos em tempos, é recorrente. Tire minha dor, e você não investiga direito, tá? Olha o caso clínico aqui do nosso coleguinha. É da prova do Revalida de 2014, prova vermelha, questão 88, tá bom? Diz o seguinte, ó: um homem de 38 anos de idade vem à consulta no ambulatório de clínica médica encaminhado de unidade básica de saúde por apresentar episódios recorrentes de cefaleia. Você faz, opa, enxaqueca, né? As crises iniciaram-se há 2 anos. Opa, 2 anos, então já tem um bom tempo, enxaqueca. Com cefaleia unilateral esquerda de forte intensidade. Unilateral, enxaqueca. Acompanhado de lacrimejamento, rinorreia e pitose de pálpebra no mesmo lado da dor, durando de 20 a 30 minutos. Epa, peraí, enxaqueca faz isso? Enxaqueca não faz isso, né? Aqui você já tem que cortar o diagnóstico de enxaqueca, tá? Já tem que estar muito, muito ligado aqui em qual é a resposta. O paciente relata que as crises ocorrem diariamente por cerca de 2 semanas, cessando completamente e reiniciando aproximadamente 6 meses depois. Os últimos episódios ocorreram há 4 meses. O paciente refere o uso de analgésicos comuns e naproxeno durante as crises, relatando alívio apenas parcial e nega a ocorrência da aura ou presença de fatores desencadeantes, né? A gente aqui já fez o diagnóstico, tá bom? Mas vamos continuar. A hipótese diagnóstica e a conduta a ser adotada para esse paciente são: letra A, enxaqueca sem aura, sendo indicado iniciar profilaxia com amitriptilina. Letra B, arterite de células gigantes, necessitando de avaliação de reumatologista. Letra C, cefaleia tensional, devendo ser prescrito relaxante muscular com ciclobenzaprina. E letra D, cefaleia em salvas, devendo o paciente ser encaminhado para avaliação do neurologista. Aí você olha aqui para mim na câmera e diz bem assim: muito fácil, né? A resposta aqui não tem como ser outra, é letra D. Isso é uma cefaleia em salvas e você não tem mais dúvida disso. Beleza? Então, deixo aqui o meu muito obrigado por você acompanhar o nosso trabalho até aqui. Mais uma vez peço a você que deixe o seu like e siga o nosso canal. Assim a gente encerra o tema de cefaleias primárias, dando ênfase na enxaqueca, tá? Que é a mais cobrada, mas sem deixar de lado as outras cefaleias também, que você precisa saber e a partir de agora não vai mais errar na sua prova. Beleza? Valeu, tamo junto, forte abraço e até a próxima. Fica com Deus.